pessoal, bora lá. Renascimento e humanismo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar são as características desse renascimento. Depois a gente fala sobre os avanços posteriores a isso. Laicização significa que o Estado, ou seja, o governo, ele não se submete mais ao poder da Igreja Católica e nem a nenhuma outra igreja. Isso seria laicização, ou seja, um Estado que não tem religião oficial, um Estado em que não se submete ao poder da Igreja. Movimento artístico, então o Renascimento ele é basicamente um movimento artístico, mas não apenas isso, cultural também, social, econômico. É um renascer de tudo que a Idade Média, ou que para os iluministas desse período vão considerar que era trevas. Então agora se ilumina tudo. Mentalidade individual, então é um momento que o sujeito ele começa a ter importância no seu individual, no seu pessoal e não no seu grupo. Então ele começa a ser observado a individualidade de cada um e não as grandes massas. Separação do civil do religioso. Então é praticamente a mesma coisa que laicização. Então a gente você tem a sua fé aqui e os seus direitos civis aqui. Então não pode misturar os dois. A igreja não pode impor os seus direitos e deveres da mesma forma que o contrário não deveria acontecer. Mas isso vale mais para a igreja. Nos valores estéticos, então a gente vai ter aqui a sexualidade, a sensualidade como um ponto positivo, algo que agora deve ser olhado com melhor clareza. O que era completamente pecado na Idade Média agora vai se poder se construir de forma artística e na vida real. Nos valores, então, ciência e arte agora, nós vamos ter uma maior valorização da ciência e da arte. A fé ela vai recuar e vai dar lugar à ciência e à arte. E aí o ser humano ele vai ser valorizado. Põe fim à Idade Média. Durante muito tempo na Idade Média, as pessoas acreditavam no modelo universal de geocentrismo, ou seja, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo. A Terra ficaria no meio, no centro, e todos os planetas ou astros iriam girar em torno dela, inclusive o Sol. Nós hoje, com os avanços científicos e na astronomia, nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol. Então, é impossível, é inviável esse modelo, essa ideia geocêntrica, porque a Terra ela não fica no centro. O Sol fica no centro e tudo gira ao redor do Sol. Mas, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela disseminava todo esse conhecimento geocêntrico. E isso é comprovado através das escrituras sagradas que está na Bíblia cristã, sobre a Terra ser geocêntrica e plana. E isso é muito interessante para quem já tem um embasamento religioso e vai saber me confirmar isso. Bom, graças aos avanços científicos, principalmente na astronomia, como por exemplo, em 1543, quando vários historiadores eles vão revisar o mundo antigo. E que mundo antigo é esse? É Grécia, é Roma, é pré-história, esse é o mundo antigo. Eles vão começar a revisar essa história, eles vão começar a observar vários estudos que tinham falando sobre o heliocentrismo, ou seja, o Sol era o centro de tudo. Então vamos lá, 1543 nós vamos ter a figura de Nicolau Copércio. Ele vai estudar os gregos, as escrituras gregas, e ele vai apresentar uma nova teoria, a heliocêntrica. Só que ele não tinha como comprovar essa teoria. Ele vai estar muito embasado na cultura grega e nos estudos gregos, mas ele não tinha como comprovar. Apenas em 1632, com Galileu Galilei, aperfeiçoando o telescópio, que ele vai poder observar diversos fenômenos celestes e provas para que se comprovasse, para que se concretizasse a teoria de Copércio. Então, além da astronomia, nós vamos ter vários avanços, como por exemplo, na matemática, com os cálculos e o uso da geometria, vários artistas vão desenvolver várias arquiteturas usando a simetria, como por exemplo Leonardo da Vinci, que ele vai criar a Mona Lisa utilizando a matemática e a arte. Muita gente acredita que ele conseguiu se desenhar atrás da Mona Lisa e que o desenho represente isso. Dependendo do ângulo que você veja, você consegue ter várias visões do que é. Eles também vão ter vários avanços na medicina graças ao Renascimento.
e graças a se iniciar o estudo do corpo humano com a dissecação de centenas de cadáveres. Perceba quanto que isso é importante, porque na Idade Média a igreja proibia a dissecação de cadáveres ou você fazer qualquer estudo com os mortos. Então em 1543, André Vesalius, médico, ele vai publicar seu livro sobre a estrutura do corpo humano e dando várias dicas. Ele vai ser como se fosse o pai da medicina moderna. Avanços científicos a mais vai ser os avanços na arquitetura, por exemplo, que nós vamos ter o desenvolvimento de um estilo romântico, que vai acontecer logo no início, mas que com o aprofundamento do Renascimento lá para o final, surge a cultura gótica, surge as suas obras góticas. Bom, agora que vocês viram os avanços que causaram o Renascimento, dentro do Renascimento tem outro movimento intelectual que a gente conhece como humanismo. Então, bora lá. Antropocentrismo. Então, o ser humano ele passa a ser o centro das atrações e no meio da natureza. Então, o ser humano agora ele é o centro do universo. Antropocentrismo. Homem centro do universo. No caso, o ser humano agora é a atração, é a grande atração. Ele está ali no meio e as coisas rodam entre ele. Basicamente isso, de uma maneira bem simples, bem resumida, explicando o que é antropocentrismo, é isso. O ser humano está no centro do universo agora. Antes era teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Então Deus era a figura que estava ali no meio e tudo rodava ao seu redor. Ok? Agora mudou, agora é antropocentrismo. Revisão ao mundo antigo. Então é nesse momento que historiadores eruditas eles vão voltar à antiguidade clássica, como Grécia, Roma e até mesmo pré-história, para começar a ver os estudos que eles estavam desenvolvendo e que na Idade Média foi proibido. Então a gente vai ter desenvolvimento na ciência, como a gente já viu, na medicina, na matemática, na astronomia, isso no vídeo anterior que vocês viram agora. E a gente teve esse avanço, agora a gente conseguiu ter esse avanço. Economia aberta e comercial. Por que uma economia aberta? Por exemplo, os europeus eles não poderiam fazer negociações com o Extremo Oriente. Então agora é permitido. Agora eles podem fazer comércio com orientais, por exemplo, como turcos. Certo? A galera que estava lá em Jerusalém, que vocês viram em Cruzadas. Renascimento do ser humano. Então o ser humano agora ele passa a ser valorizado pelo seu individual e não apenas pelo seu grupo, para o grupo que você pertence. Ele não é apenas ou um servo ou um camponês. Agora ele é observado na sua individualidade. Bom pessoal, é isso. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Até a próxima.